Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre dividendos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Nós tivemos algumas perguntas relativas a dividendos e uma foi bem interessante, que uma pessoa que nos acompanha lá no Instagram perguntou se 2023 pode ser o melhor ano aí da história em relação ao pagamento de dividendos, e no nosso entendimento, sim. Claro que eu não tenho aqui, né, pessoal, como falar sobre todas as ações. Eu vou comentar sobre aquelas que a gente acompanha, aquelas que estão na nossa carteira de dividendos, mais focada, claro, nos ativos brasileiros. Os ativos internacionais também são bons pagadores. Eles pagam, tem empresas aí que pagam 70, 80 anos, né, inclusive entre as nossas recomendações, mas mais focado aqui no mercado local e a gente entender por que sim, 2023 pode e deve ser o melhor ano da história em pagamento de dividendos. Claro que não é promessa de nada, né, pessoal, porque alguns fatores aqui podem ser alterados, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para o nosso site, as assinaturas, a gente tem a parte de resultados que fica aqui no site, com todas as nossas estratégias. Aí eu clico lá em carteira dividendos, vai abrir uma outra janelinha que vai ter um vídeo explicativo da carteira, vai ter os resultados históricos da carteira, e aqui tem o retorno em dividendos ao ano em relação ao início da carteira. No ano passado, o retorno foi de 33% em relação ao início da carteira, né? Então é uma carteira que paga fortes dividendos. Aqui eu estou falando do payout, né? Que é o quanto a carteira distribuiu em relação ao preço inicial, que é o yield on cost aqui. E a gente tem o outro indicador que é bastante usado também, que é o yield, que é o quanto eu recebo de dividendos em relação aos últimos 12 meses. O yield da nossa carteira está em torno de 10%, tá? Que seria o quanto eu receberia esse ano em relação ao preço inicial da carteira, né, no início do ano. E o yield on cost, né, é o quanto eu vou receber em relação ao início da carteira. E aqui a gente percebe a bola de neve que é em relação a essa questão de pagamento de dividendos. Quanto mais tempo a gente tem, melhor a nossa carteira, mais dividendos a gente pode receber. E o que acontece? Esse yield aqui on cost, né, em relação ao início da carteira, ele já está batendo os 12%. Então a gente espera sim, né, que tem uma chance grande dele ultrapassar esses 33%. E hoje a gente vai entender por que isso pode acontecer. No ano passado, eu tinha mostrado aqui esse estudo lá da Economática, um estudo bem interessante, mostrando essa questão do yield ter aumentado, né? E basicamente esse dividend yield, esse dividendo aumentou. No mercado de fundos imobiliários a mesma coisa, a nossa carteira também pode bater recordes esse ano de dividendos, mas ela aumentou porque a maioria das ações vinham caindo, né? E por outro lado, os resultados das empresas vinham melhorando. Então, se a gente tem preço de ação para baixo e resultado para cima, o dividendo ele pode aumentar. Então, já é uma coisa que a gente vem vendo aí desde 2021, do final de 2021 para cá, tá? O pagamento de dividendos aumentando, e tem algumas razões especiais aqui que mostram sim porque o pagamento de dividendo deve aumentar mais. A primeira coisa, pessoal, recuperação de resultados de setores e de empresas que são ótimos pagadores de dividendos, né? O setor elétrico, quando a gente fala de utilidades públicas, é um bom pagador de dividendo. O setor de saneamento também, mas o setor de saneamento pagou menos dividendos nos últimos anos. A gente não teve reajustes tarifários da forma que deveriam ter ocorrido. A gente teve uma situação hídrica bastante complicada que não deve, é quase impossível se repetir esse ano. Então a gente tem um setor como o de saneamento que vai melhorar o pagamento de dividendos. Os bancos não pagaram bons dividendos desde da pandemia para cá. Claro que não são todos os bancos que vão continuar pagando bons dividendos, né? A gente pega o Bradesco, que já foi comentado algumas vezes, deve ter resultados ruins até o ano que vem. Agora, o Banco do Brasil, especialmente o Itaú, vão melhorar o pagamento de dividendos ainda esse ano, fora o setor de seguros, né? O setor de seguros, que também é um bom pagador, ele se prejudicou com a pandemia, se prejudicou com os juros mais baixos, já que o dinheiro do prêmio, né, da venda do seguro, é deixado no mercado financeiro e as empresas têm bons ganhos financeiros, né, o resultado financeiro, né, isso vai melhorar agora porque o juro está alto, e além disso a inflação prejudicou muito os resultados das seguradoras, o que não vai ocorrer também esse ano. Então a gente tem uma forte recuperação de setores
que são bons pagadores de dividendos, tá? Além disso, né, pessoal, nós tivemos vários resultados não recorrentes esse ano, né? O que é um resultado não ocorrente? Não recorrente é um resultado que não é sempre que vai acontecer e que não é do objetivo da empresa, né? A empresa tem lá o objetivo de vender celulose, dela vender uma terra, né? Aquilo ali é um resultado não recorrente, por exemplo. E a gente teve uma série de resultados não recorrentes também nas empresas que a gente recomenda ou acompanha. Não tem problema nenhum, tá, pessoal, ter resultado não recorrente. A gente pode e deve ganhar dinheiro com isso. O que não dá é projetar uma empresa que recebeu resultado não recorrente como se aquilo ali fosse sempre acontecer. Eu dou um exemplo aqui, ó, de uma empresa que teve resultado não recorrente, Metal Leve. A Metal Leve tinha dividendo que estava no resultado dela retido desde a época da Covid. A gente tem o yield aqui desse pagamento de R$ 3,52 que foi anunciado em abril, quase 11,5% de yield, então eu não posso projetar isso aqui para frente, né? A gente tem mais aqui a Auren, né, que ganhou um processo bilionário, a mesma coisa, o yield aqui está alto, né? A Grendene é a mesma coisa, ela tinha lá um caixa muito grande e ela conseguiu ganhar um processo que tributariamente ela vai poder distribuir aquele caixa em dividendos. Então eu não posso projetar isso, mas eu posso ganhar dinheiro com isso também. Então, além de várias empresas terem yields altos, 5%, 4%, 3%, isso aqui foi só num pagamento agora dessas empresas aqui em abril, a gente, né, vai ter essas empresas também com esses resultados aqui não recorrentes, tá? Então tem várias dessas que a gente acompanha e recomenda que estão nessa toada aqui de não recorrente. E além disso, né, pessoal, nós temos a possibilidade de tributação de dividendos, tá? Isso aqui a gente deixa à parte, a gente não considera isso ainda, né? Mas caso a gente tenha algum tipo de votação, alguma coisa esse ano, a gente pode ter sim um aumento de pagamento de dividendos. Poxa, Thiago, como assim, né? Uai, né? Como é que o dividendo vai aumentar se a gente tiver tributação? O que acontece no primeiro momento, né, pessoal? Se tiver algum tipo de tributação, isso deve iniciar o ano que vem, e se for do ano que vem para 2025 e assim por diante. E as empresas podem antecipar pagamento de dividendos, né? A gente viu a Transmissão Paulista recentemente fazer isso, tá? A gente deixaria isso aqui como uma coisa um pouco mais negativa no longo prazo, apesar de que tem alternativas, recompras de ações, por exemplo, mas isso aqui pode impulsionar ainda mais o pagamento de dividendos aí para 2023, então nós estamos sim bem otimistas e confiantes, né, que, por exemplo, a nossa carteira ele vai bombar de pagamento de dividendos esse ano, tá certo? Eu quero deixar para vocês, pessoal, 2 presentes. Um é esse cupom aqui, o Help Invest, que é o nosso serviço que o investidor, que é cliente da Capitalizo, pode nos enviar seus investimentos. A gente faz uma avaliação individualizada deles, dizendo que seria interessante manter ou não em carteira, né? Vale para a nossa assinatura completa. Informações aqui na descrição do vídeo, até 30% de desconto. E também para quem não baixou ainda, esse e-book aqui de uma small cap, é a Marco Polo, na verdade, que está subindo muito bem esse ano, que tem um forte potencial de crescimento no curto prazo. Dúvidas, pessoal, nos chamem por e-mail, né? Mandem um e-mail para contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!